A Thalita vai falar, né? Esperar o pessoal entrar, alguém entrar. Daqui a pouco o doutor vai entrar, né? Tá ao vivo? Tá, aqui ó. Criar uma sala. Já tá ao vivo? E aí, gerente? Thalita, Oi. fica assim mesmo, sem muita luz? Tá falando que criaram uma sala de convidados. O doutor já entrou. Entrou. Aí. Vamos lá. Oi, pessoal, estão me ouvindo? A gente só tá fazendo uns ajustes aqui. Oi, gente, boa noite, estão me ouvindo? O doutor Túlio vai entrar. Oi, pessoal, estão me ouvindo? A gente tá fazendo uns ajustes aqui. Oi, gente. Olá, boa Oi. noite, doutor, tudo bem? Tudo bem? Fala, Diego. Eu sou a Milene, sou a mãe do Diego. Fala, doutor. Boa noite. Tudo bom? Tudo ótimo. Você Muito obrigada, viu? família aí que faz pizzas low carb, deliciosas. Sim, sou eu. Parabéns. Obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite. O prazer é meu. É uma honra. Obrigada. Estou esperando aqui o pessoal entrar. Quando o Diego, quando chegou aqui, né? Quando ele consultou com você, aí ele chegou e falou: fui no nutricionista, ele passou uma dieta cetogênica. Eu falei: gente, eu não acredito. Você me apresenta esse nutricionista, eu vou lá dar um cheiro nos bigodes dele, porque é casa de ferreiro espeta de pau. Porque a gente fala, né? Ele comia low carb, assim, mas era assim, mais ou menos, né? E meu sonho era que ele procurasse ajuda profissional. É difícil, né? Você conseguir um nutricionista que é adepto, né, a fazer dietas Sim, sim, mais radicais, assim por dizer, né? sim, verdade. Porque o pessoal se apega muito no tradicional, né? Então, Uhum, mas isso aí depende muito de cada paciente, né? sim, Se eu visse que não era hora de entrar numa dieta low carb, né, uhum, cetogênica, né, do jeito que a gente fez, uma low carb com praticamente zero de carboidrato, eu não faria, sim. né? Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Ela é boa para muitas pessoas, mas não é para todo mundo. Uhum. O pessoal está entrando aí. A gente já pode iniciar, Fala, Thalita? Fernando. É verdade, ó. É excelente. Então, gente, boa noite. Meu nome é Milene. Essa é a minha primeira live aqui no Low Carbemia. Low Carbemia é meu Insta, né? E o meu YouTube também. Se inscreva lá no meu canal. Eu decidi fazer esse canal porque para contar a nossa história, o que aconteceu comigo aqui em casa, com os meus filhos, com o Diego principalmente, né? Com a Thalita também, minha filha, com minha nora. Eu resolvi fazer esse canal e mudar assim totalmente o perfil do meu Instagram para eu poder compartilhar com as pessoas, né? Eu trabalho com alimentação saudável há pouco mais de 5 anos. E aí eu vim fazendo alguns ajustes, fui estudando, fiz curso. Foi onde conheci a low carb, me apaixonei, né, pela low carb. E aí passou mais um tempinho, eu queria, assim, eu tinha um sonho de fazer um prato único, né? Mas eu falei assim, por que eu posso fazer um prato único? Aí foi quando teve a ideia da pizza, que eu já tinha no cardápio a pizza como um lanche, né? Aí eu falei, gente, eu vou fazer essa pizza low carb. Então foi quando introduzimos a pizza. Hoje nós só trabalhamos com as pizzas low carb. E eu quero agradecer ao doutor por ter aceito o nosso convite. Ele vai falar um pouco sobre a low carb. A gente recebeu aqui, eu estou até com a colinha aqui. A gente recebeu algumas perguntas do pessoal, que nós abrimos uma caixinha, né? E o pessoal fez algumas perguntas e o doutor está aí para explicar para nós. Doutor, sinta-se à vontade. Estamos aqui
todos ouvidos. Certo. Primeiro, eu queria agradecer, né, o convite, agradecer a galera que está assistindo aí. Eu estou vendo que tem até pessoas lá da Austrália que entraram, que são meus Ai, amigos. top. Legal, sejam Né? bem-vindos. Thank you guys to watch me, but I will speak only in Portuguese tonight. Hein? Thank you Que for the massa. support. Muito Cara, bom. eu fico muito à vontade de falar da low carb, né? Porque é uma dieta que ela funciona. E se você souber usar, ela é uma ferramenta muito legal para poder perder peso rápido, né? Mas como eu tinha dito, não é para todo mundo. Então, a gente tem que levar em consideração algumas coisas, né, sobre a low carb, é que a gente precisa, para emagrecer, né, ter o déficit calórico. E muitas pessoas acham que só cortando carboidrato vai conseguir emagrecer. E isso não é verdade, né? Para você emagrecer, você tem que gastar mais do que come, né? Isso aí é a primeira coisa. Porque se você estiver fazendo uma dieta low carb e você comer um pote de pasta de amendoim todo dia, você não vai emagrecer, né? Isso aí é a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente faz low carb, né? Ela é boa para baixar alguns níveis, né, de sanguíneos que são maléficos, né? Então, melhora a resistência à insulina, né? Se você fizer uma low carb limpa, com gorduras boas e comendo bastante fibras, você consegue baixar o seu colesterol, né? Então, aumentando a sensibilidade à insulina, vai aumentar a sensibilidade a outros hormônios, né? O testosterona, no caso, né? E tantos outros. Então, isso também vai melhorar os seus níveis hormonais. Porque Uhum. a low carb, a gente não consegue fazer a low carb baixando muito a gordura. Você vai ter que aumentar a gordura porque ela, as proteínas normalmente elas vêm agregadas, né, com gordura. É muito difícil você conseguir eliminar realmente a gordura. E a gordura é boa também para melhorar os níveis hormonais, como eu tinha falado. Para saciedade é importante. Então, quando a gente faz uma dieta personalizada, a gente tem que levar em consideração se a pessoa ela está saudável para fazer uma dieta low carb e se o psicológico dela também vai conseguir suportar, né? Porque os 3 primeiros dias de uma dieta com baixo nível de carboidrato, para quem está acostumado a comer muito carboidrato, é terrível. É terrível. Uhum. Porque começa a sentir já a abstinência do carboidrato. Né? Não é fácil. Porém, depois do 4º dia, parece que a fome passa e você consegue segurar, né, bem tranquilo durante o resto do mês ou durante o resto da prescrição, né, do tratamento. Sim. Né? Depende muito de cada pessoa. A pessoa, por exemplo, que é compulsiva, o cara Uhum. é obeso. Você vê que o cara é compulsivo, que ele vai comer muito. Mesmo que eu fale para ele comer pouco, ele vai comer muito. Não adianta colocar dieta restritiva para algumas pessoas que elas não vão fazer. Então, uma estratégia que a low carb também ajuda, né, que eu costumo usar esse tipo de estratégia, é deixar o cara comer tudo que ele quiser. Então ele começa com uma low carb suja, porque ele está acostumado, né? Vocês estão escutando bem aí?
Estamos sim. Aqui estamos. Tem alguém que falou que não está escutando. Tá ouvindo, Thalita, aí? Tá. Sim. Me avisa se estiver escutando, hein? Tá. Ele deve estar bloqueado. Quem Bom, estiver escutando, eles estão bloqueado o alto-falante. Tá. Bom que você está escutando bem, então, né? sim. Sim. Tá, vou até falar mais alto aqui para a gente poder já. Se não estiver escutando, vai escutar, que eu vou falar mais alto, falar mais perto. Né? Então, quando você começa a liberar a quantidade calórica, no início a pessoa não vai emagrecer. Mas Uhum. 3 primeiros dias, como eu falei, que são difíceis, ele vai suprir, porque é gostoso, é saboroso, né? Você comer gordura e proteína. Então, falar, você pode comer picanha, linguiça, bacon, ovo, queijo gorduroso. Aí a pessoa, opa, então eu vou poder comer bacon, não acredito, né? Né? A Foi minha pessoa, reação, né? ela já fica feliz. Então, no terceiro, quarto dia, que a pessoa entra em cetogênese, né, que já é um nível de açúcar muito, de glicose muito baixo no sangue, a pessoa Uhum. começa a entrar num processo de fabricar a própria glicose usando a proteína e a gordura, né? Ela está em cetogênese, né? A cetogênese é quando a pessoa já está usando só gordura e proteína para o corpo fazer a própria glicose, porque o corpo ele faz carboidrato usando gordura e proteína, né? Se tiver falta, Sim. ele vai faltar, ele vai usar, né? Então, Aham. quando a pessoa já entra nesse estado de cetogênese, a fome passa. Aí a pessoa começa a se controlar, ele começa a ver que a quantidade que ele consegue comer não precisa ser tão exagerada. Então, Uhum. esse é um processo, né? Uma estratégia que dá para fazer para a pessoa acabar com a compulsividade, né? Sim. A outra coisa que a low carb ela é importante é que o corpo se adapta a qualquer coisa. Se você tirou o carboidrato durante muito tempo, o corpo ele vai entender que não vai vir carboidrato. Então, Uhum. ele começa a ficar com o metabolismo mais lento. Ele começa a queimar menos gordura para tentar segurar aquelas calorias e você começa a ficar com o metabolismo mais lento. Então, Uhum. é muito importante que na low carb cetogênica, aquela que a gente tira 97%, 98% dos Dos caras. carboidratos, e um dia da semana coma carboidrato. Então, Sim. você começa com uma semana cheia de glicogênio, que é o carboidrato. Aí você vai baixando, quando chega no final de semana que o corpo já está preguiçoso, você enche de novo. Então, Aham. isso faz até com que você ganhe mais massa muscular. E Ah, que engana legal. o metabolismo, jogando carboidrato e depois tirando no dia seguinte. Uhum. Cada vez que você come carboidrato, no dia seguinte você tem aquele rebote, que é a vontade de comer mais carboidrato. Vai sofrer. O dia seguinte é muito sofrido. Mas cada vez que você vai fazendo isso, semana por semana, você vai se acostumando. Então você Uhum. sofre menos, né? Sofre menos, Uhum. né? Entendi. E são estratégias nutricionais para poder maximizar a dieta low carb, né? Uhum. Eu estava vendo as informações nutricionais da pizza que você faz, né? Sim. É muito interessante essa pizza, né? Porque ela tem muita proteína Aham. e pouco carboidrato, né? Eu estava vendo que tem praticamente 4 gramas de carboidrato em cada pizza, porque a massa é feita de frango, né? Sim, isso. É lógico que quando você coloca calabresa, coloca bacon, vai aumentar a gordura, né? Aham. Mas como eu te falei,
Não estourando as calorias diárias, a pessoa vai emagrecer. E a Aham. gordura é bem-vinda. Qual gordura é melhor? É a gordura animal, igual o bacon, igual o Sim. frango, a carne, o ovo, né? As Ah, gorduras são as gorduras hidrogenadas, que são a gordura trans de margarina, não é boa, sim. porque a É um veneno. manteiga do leite é boa, é uma gordura Aham. animal. A manteiga é bom, a margarina não é, né? Sim. E quando você fala daquelas gorduras vegetais, né, que é do óleo de milho, de soja, Uhum. de girassol, Canola. granola, né? Essas aí são perigosas Sim. porque elas são transgênicas, primeiro, e principalmente a soja, né? Ela, Uhum. para o homem, ela tem pseudoprogesterona, que é um hormônio feminino, ela imita o hormônio feminino. Então, ela se liga nos receptores dos hormônios femininos e tem efeitos colaterais, principalmente no Aham. homem, né? Aí, viu? Né? Então Doutor, não consumir óleo de soja. Tem um pessoal perguntando Sim. aqui. Fala, Marcel, grande meu amigo lá, que está morando lá na Austrália também. Legal. Pati, isso inclui todos os carboidratos? Pois é, Pati. Então, a gente estava falando da dieta low carb, que a gente zera, é zero carbo, é a dieta cetogênica, Ah, né? É aquela famosa dieta Atkins, né? Então, quando você está falando de uma dieta de zero carboidrato, sim, são todos os carboidratos, tá? Então, você vai consumir menos do que 5 gramas de carboidrato por dia. É praticamente zero, né? Agora, quando você começa a evoluir isso, né, que a gente começa já a falar de uma dieta daquela Dukan, né, que tem um livro que é famoso, uhum. né, uma dieta daquela do Bulletproof Diet, né, aí já começa a gente falar de índice glicêmico. O que é o índice glicêmico? São carboidratos, né, que são absorvidos mais lentamente, ele tem o índice glicêmico baixo, certo? Uhum. Ok? Quando o ok. carboidrato ele é absorvido rápido, ele tem o índice glicêmico alto, certo? Então, a gente vai procurar sempre os carboidratos que têm o índice glicêmico mais baixo, né? Mas, tá bom. Então, são frutas igual o morango, o caju, né? As frutas vermelhas, né? Kiwi. O próprio kiwi e fibra. Quanto mais fibra, mais lenta você vai absorver. E tem uma coisa que já é uma estratégia que a gente faz, que é colocar gordura boa no carboidrato. Ele diminui o índice glicêmico. É como você estivesse untando o carboidrato e ele tivesse dificuldade para ser absorvido. Então, a gordura e a proteína competem com a absorção do carboidrato. Então, quando você for comer um carboidrato, não come sozinho. Come sempre com alguma gordura e alguma proteína junto, né? Uhum. A Paty está perguntando se ela é hipertensa, se ela pode fazer a dieta. Pode, pode sim. Você não pode consumir muito o sódio. Então, quando você for procurar as proteínas, tenta evitar os embutidos, que já tem sódio nele, né? E você vai evitar colocar sal no seu prato,
e botar o mínimo de sal possível, né? E Sempre, evitar. eu sempre aconselho a fazer uma low carb limpa. O que seria uma low carb limpa? É a low carb que quanto menos embutidos, quanto menos gordura e quanto menos coisas industrializadas você colocar, melhor para a sua saúde. Melhor para a sua saúde. Uma evolução da low carb, ela, porque a pessoa usa low carb em certos momentos. Você começa low carb, se você suportar, aí depois, se você entrou no seu peso ideal, tá legal, você começa a colocar alguns alimentos. Um pouco de mandioca, mais abóbora, mais cenoura, mais beterraba, são alimentos de índice glicêmico mais baixos um pouco e que vão te dar um pouco de carboidrato bom também, né? Não precisa de você estourar a quantidade de carboidrato. É sempre bom ter um pouco mais de proteína do que carboidrato. Agora, isso são estratégias para a pessoa manter o peso. Aí se chega um paciente que fala para mim, eu quero massa muscular. A gente vai entrar numa fase de engorda, né? Um bulking, né? Alguns fisiculturistas, sabe, fazem muito essa estratégia, né? Então, vai ter que comer o carboidrato, né? Isso aí são estratégias nutricionais, né? A gente usa muito a low carb para acertar níveis de resistência à insulina, né? E para emagrecer, né? Já não é uma dieta que ganha muita massa muscular, né? Porque a insulina, ela é o hormônio mais anabólico que a gente tem. Então, a presença da insulina faz crescer. Então, quando você não come carboidrato, a sua insulina vai estar sempre baixa. Em compensação, quando você está fazendo a dieta low carb, eu falei que a resistência à insulina diminui. Ou seja, você fica sensível à insulina. Qualquer carboidrato que você comer, você não vai precisar comer muito para a insulina subir também. Ou para você fazer aquela insulina funcionar bem. Entendeu? Então, quando você, às vezes, está comendo, por exemplo, essas pessoas que querem ganhar massa muscular, ela já está um tempo fazendo uma dieta e não consegue mais ganhar massa muscular. É uma estratégia boa. Faz 4 dias de low carb, que limpa os receptores celulares de insulina, e depois você continua comendo. Aí você dá aquela crescida também. Entendeu? Legal. Ele limpa. Quando você tira o carboidrato, toda aquele carboidrato que estava em volta da célula, atrapalhando os hormônios a chegar nela, ele vai diminuindo e os receptores começam a ficarem mais expostos, né? Você fica mais sensível, né, aos hormônios. Doutor, como o senhor já vem me acompanhando, né, com as minhas consultas, com as minhas dietas que eu estou fazendo com o senhor, né, e o que o senhor falou é um dos meus objetivos, fisiculturismo. Agora também, daqui 2 anos. Depois que eu chegar no meu peso ideal, né, e agora fiz uma proposta, uma meta de vida, que daqui 2 anos eu quero participar pelo menos de um campeonato de fisiculturismo. Aí a gente vai ter que mudar, né? Sim, aí a gente vai fazer uma outra estratégia aí, né? Você chegou num peso, né? Aí a gente faz você ganhar massa muscular no bulk e depois faz você secar e desidratar para competir, que é o cut. Aí fica bom. Eu Fica já bom. estou participando de alguns eventos de fisiculturismo para eu aprender, né, assistindo tudo. Até lá. Doutor, então, o carboidrato, no geral, é o estilo alimentar, né? E eu tenho uma dúvida minha pessoal. Por exemplo, é um estilo alimentar, a low carb.
Eu tenho uma dúvida pessoal. Eu fazendo low carb, eu posso fazer low carb para sempre? Ser o meu estilo para Pode, sempre? mas, Posso. mas você vai ter que fazer um low carb limpo. Um low carb limpo. Sim. Né? E comer muita fibra. Porque quando a gente Aham. a tirar o carboidrato, o Uhum. come fibra, né? O intestino também fica preguiçoso, entendeu? Sim. Porque tem muita gente que acha que só porque não tem carboidrato pode comer de tudo. Então, a pessoa vai para o McDonald's, tira o pão, né? Então, Come os hambúrguer com bacon lá, né? É low carb? É low carb, mas é uma low carb suja. Aquilo ali não vai fazer é, bem para as outras coisas do seu organismo. Tem muito sódio, sim, conservante, né? é Algumas verdade. coisas ali que tem gordura trans, que a gordura trans Aham. baixa a imunidade, diminui a absorção de índices hormonais, né? Uhum. Então, é perigoso. É bom fazer uma low carb limpa. E quando você chegar num peso ideal que você quiser manter, você coloca Uhum. um pouco de carboidrato bom. Pode botar um pouco de aveia, você pode usar farelo de aveia todo dia, que não tem um índice glicêmico alto. Sim. Entendeu? Você começa a botar algumas frutas que são com índice glicêmico mais baixo, né? Uhum. Banana, né? Evitando banana, evitando até a maçã, a melancia, que tem índice glicêmico alto, pouco a gente sabe, né? A manga também tem índice glicêmico alto. Então, as frutas vermelhas você pode comer, né? O próprio kiwi que você falou, melão, Aham. né? Um pouco de mamão, Uhum. né? É, O tem que caju. ter, tem que ter um equilíbrio, né, em tudo também, né? Sim, você começa a ter fases, né? Tudo Aham. é fase. Eu acho que quando a gente está querendo evoluir, a gente não pode deixar uma dieta em linha reta, né? Quando você está querendo secar, você tem que restringir, sofrer, vai secar e depois volta à normalidade, né? Ah, você quer Sim. crescer, você exagera, vai crescendo e depois volta à normalidade, né? Uhum. Então, quando você faz esses altos e baixos, né, você começa a mudar o seu corpo também, né? Uhum. Agora, a dieta para manter saudável a vida toda, baixa gordura, muitos legumes e vegetais, carne, Aham. você vai indo a vida toda assim, vai ser saudável, né? Ah, Tem que maravilha. tomar Aham. bastante água, com fibra, fazendo exercício diário. Exercício é muito importante. É muito Uhum. importante. Mesmo uma caminhada já vai salvar a vida de muita gente se fizer só. Aham. Aqui em casa, eu eliminei, assim, óleo vegetal. Não, não entra. Eu cozinho com banha de porco, eu uso muito azeite. A pizza que eu preparo, ela é feita com azeite extra virgem, né? Que vai na massa também. Vai Perfeito. azeite extra virgem e mussarela. Então, aqui em casa, a gente não. Foi difícil eu tirar, né, Diego? Foi Foi. difícil. Eu consegui convencer o meu povo aqui Pois a isso. não utilizar o óleo de soja, né? Mas ele não entra mais. Eu uso muito banha de porco, o bacon que eu utilizo na pizza, né? Eu asso o bacon e aquele óleozinho do bacon que fica, eu já separo para utilizá-lo para cozinhar aqui para nós. Perfeito. Muita gente achava, né, que a gordura animal não era boa, que Aham, fazia mal para o coração. Porque na década de 50 e 60, nos Estados uhum, Unidos, eles fizeram um estudo e uhum, eles falaram que o que provocava infarto era a gordura animal saturada, que é a banha de porco bacon. Mas, na aham, verdade, né, o que provocava o infarto era a quantidade de carboidrato que a pessoa ingeria, né, que também sim, fazia engordar.
Então, nos Estados Unidos, você pode lembrar que na década de 70 e 80, todo americano tinha um pote de sucrilhos de manhã, e aquilo ali fez com que os Estados Unidos virasse o país mais obeso do mundo, porque essa pesquisa estava errada e era patrocinada pelas indústrias de cereais. Sim. Né? Então, hoje tem até um caso, né, da justiça muito né, polêmico, que foi um nutricionista da África do Sul, que ele ganhou na justiça provando que o carboidrato é que fazia mal e não a gordura saturada do bacon, né? E não faz mal, pode comer, não tem problema, né? Já respondendo, né, Pois, a pergunta aqui. a Nalvinha. Não, eu pergunto. Pode comer, contanto que não estoure a quantidade calórica diária, porque senão vai engordar, mesmo que não tenha carboidrato, né? Uma coisa que acontece quando a gente começa a fazer a dieta low carb é que a gente desincha muito rápido. A É gente, verdade. né? Por quê? Porque o carboidrato, ele atrai a água, né? O açúcar atrai a água. Se você colocar um peixe no açúcar, ele vai ficar mais desidratado do que botar sal, igual o bacalhau. O açúcar, ele puxa a água, então ele atrai a água. Se você tira o açúcar, que é o pão ou as frutas em excesso, você tira isso do seu corpo, você vai urinar mais e vai perder água. Então, a primeira perda de peso é rápida e não é gordura, é água. Né? Aquela primeira descarga é água. Depois, é lógico que você, cortando a porção de coisas que você gostava, chocolate, arroz, macarrão, né? Comia massa de todo jeito, e você já diminui a quantidade calórica que você está ingerindo. E aquilo ali já faz você emagrecer durante, né, o período da dieta. Né? E a gordura que a gente coloca boa, ela sacia. Então, você fica com pouca fome, você come menos. Sim. A Nalva está falando aqui, nunca como com medo de ser gordura ruim. Nalva, a gordura ruim são os óleos vegetais, as margarinas. Isso não é nem gordura, na verdade, né? É um produto. Não é nem um alimento, é um produto. É em laboratório, praticamente, né? Sim. É uma Agora o gordura bacon é bom. vegetal modificada, ela é adicionada de hidrogênio, é hidrogenada. Sim, é um veneno. Agora, o bacon não, o bacon é bom, é uma gordura boa. A banha, né? A banha é excelente. Eu lembro quando eu era criança, quando eu morava no Paraná, a minha mãe só cozinhava com banha, temperava feijão com banha, fazia arroz, tudo com banha. É saudável, é saudável. Não tem problema. Isso aí é um mito. É um mito que as, Aham. né, acham que não pode, né? Mas o problema é você misturar muita gordura com muito açúcar, né? Então, Sim. o que é, como funciona no corpo, né? A insulina, ela é a chave da célula. A insulina, ela chega na célula, ela abre a célula para receber o alimento. E quando a célula está fechada, ou ela abre pouco, ela recebe pouco alimento, o resto é excretado. Né? Então, com pouca liberação de insulina, você não vai engordar tanto, mesmo que a gordura estiver muito alta. Certo? Então, imagina você comer uma porção de coisas ruins. Vai na sorveteria, come tudo, coloca a opção de chocolate, a opção de calda, tem gordura ali dentro, né? Comeu um sanduíche, depois tomou um milkshake, né? Tem a opção de coisa misturada ali. O carboidrato, ele vira glicose e a glicose faz liberar insulina.
vai encher de insulina no seu sangue, vai vir muita insulina e vai escancarar a célula. A célula abriu, ela vai receber todo o alimento e vai te engordar. A célula vai inchar. Isso são as células gordurosas e todas as células do corpo. Ela vai inchar. Vai crescer músculo? Vai crescer músculo. Mas o que sobrar vai virar gordura. Né? O que exceder, a gente armazena em gordura, é mais fácil. Né? E se você não excretou, é porque você absorveu. Daqui a pouco você está com fome. Por É quê? verdade. O nutriente entrou na célula e deixou o sangue sem nada. Então você vai estar com fome. Se você comeu low carb, a célula vai abrir um pouquinho e vai continuar nutriente no sangue. Então aquilo ali vai te saciar muito tempo. Você vai passar muito tempo sem fome. Porque ainda está acontecendo de ter nutriente no sangue. Então a célula vai abrindo e vai absorvendo aos poucos. Você vai passar, a digestão vai ficar, a absorção dos nutrientes vai ficar durante muito tempo. Né? Uma outra coisa que acontece quando a célula abre muito e recebe todo o alimento de uma vez, né, e o sangue fica com pouco nutriente, é que você fica hipoglicêmico. Então você tem uma hipoglicemia reativa ou uma hipoglicemia rebote de comer muito açúcar ou muito carboidrato. Sim, Sim. mas é verdade. Eu sinto isso aqui na pele, doutor. Por exemplo, hoje pela manhã, né? Não muito cedo, que eu acordo sem fome, que eu como o low carb e faço jejum intermitente umas 2 vezes na semana, 3. Hoje pela manhã, eu comi ovos mexidos, né? Com bacon, que eu gosto de tomar o café que o Diego prepara. O café dele é bom. Aí eu fico esperando ele fazer, né? Para todo mundo. Aí eu aproveito. Eu estou sendo E, cozinheiro pela manhã, doutor. e até agora eu não comi mais nada. Eu tô sem fome. Só tomando água, sabe? Não sinto fome. Agora, quando chegar, a gente terminar a live, ele já preparou ali uma carne de panela boa, aí eu vou comer. Porque essa noite, de hoje para amanhã, eu vou entrar em jejum de 16 horas. Então, eu vou comer ali minha proteína, né? Vou tomar meu chazinho e muita água. Então, outra coisa também, né, que a gente usa de estratégia é o jejum intermitente. Uhum. Só que para você tem que tomar cuidado para você não ficar muito tempo em jejum, porque você está catabólica, perdendo massa muscular e também usando a gordura, tá emagrecendo, né? E Ah, depois sim. você entrar numa de não comer nada de carboidrato. Então ele não dá aquele picozinho de insulina Uhum. para poder Uhum. absorver, né? E inchar a célula muscular de novo. Então, Sim. quando você combina a dieta low carb com a dieta jejum intermitente, você tem e se estiver fazendo exercício, é Aham. importante que coma um pouco de carboidrato. É. Antes do exercício, eu recomendo, tá? Se for de manhã bem cedo, antes das 9 horas, o cortisol ainda está alto e o cortisol faz você usar mais gordura como fonte de energia. Aí você pode Sim. estar em jejum, né? Tomando só um café sem açúcar, Uhum. de óleo de coco, que também tem essa estratégia para queimar mais gordura, que é de manhã Uhum. cedo, café com óleo de coco, vai fazer exercício. Quando voltar, come um pouco de carboidrato para você Sim. transformar o metabolismo catabólico em anabólico. Então você vai ganhar um pouco de massa muscular com aquele carboidrato que você comeu pós-treino, se for de manhã cedo. Se for à tarde, eu recomendo que coma um pouco de carboidrato antes do treino já. Aham. Vai ajudar se estiver fazendo jejum intermitente junto. Porque Sim. se não estiver fazendo, você vai comendo de 3 em 3 horas e o corpo ele não vai dar
aquela catabolizada, o corpo não vai usar o seu músculo. Uhum. Porque você vai estar sempre com proteína sanguínea vindo da alimentação. Maravilha. Tem proteína no sangue, ele não precisa de quebrar tecido muscular para usar. Se Ah, você sim. comer, ele não tem proteína no sangue, ele vai quebrar o seu músculo e usar aquela proteína. Uhum. Entendeu? Entendi. Por exemplo, agora, no meu caso, né? Eu vou comer agora. Ele fez uma carne de panela com batatinha, né? Batata inglesa mesmo. Eu não vou treinar, eu vou comer e fazer mais uma coisa e vou dormir. Eu como só proteína ou posso comer a proteína com um pouquinho de batata? À noite, É. aí eu já recomendo não comer a batata. A Ah, batata, sim, só proteína. entendi. Só a carne e salada com o menos Aham. carboidrato possível. À Ah, noite, a gente começa a liberar mais os hormônios sexuais e os hormônios anabólicos. E eles, aham. né, funcionam melhor na hipoglicemia, quando tem Sim. pouco açúcar no sangue. Né? Aham. Ele precisa de gordura e pouco açúcar. Então, à noite, Ah, só tirar o carboidrato. entendi. Ó, doutor, a batata eu fiz, mas pensando neles, tá? Não foi em mim, não. Eu estou entregando o Diego aqui para o médico dele. Olha só, viu? Pois é, então, né, doutor? A gente ouve falar aminoácidos essenciais, gorduras essenciais, carboidratos essenciais. A gente não escuta falar, não, né? Não existe. Na verdade, né, o corpo ele consegue fazer o carboidrato usando a Aham. gordura e a proteína, né? Uhum. Então, Sim, então, se você não comer carboidrato, você não vai morrer, não, né? sim. Se você estiver comendo gordura e proteína, tá? Uhum. Mas o que a gente usa, né, da proteína, principalmente, né? A gente usa para fazer massa muscular e tecido e sangue e hormônio e tudo, né? Aham. Então, se você quiser ganhar massa muscular ou não emagrecer músculo, você precisa comer proteína. Então, as dietas normalmente que eu prescrevo, né, são dietas hiperproteicas, né? Sim. Dietas hiperproteicas, que é o mais importante. É difícil você conseguir proteína na alimentação, né? Uhum. Você paga uma refeição no restaurante é pela proteína dele, né? Aham. Carboidrato é muito fácil, barato. Você consegue em É, qualquer alimento, é né? verdade. Agora, para você conseguir a proteína, não é fácil e está cada vez mais caro, né? No mercado. Uhum. É verdade. A- Tem aqui uma a- pessoa. Tem aqui a está perguntando se eu faço atendimento. Faço atendimento online, Vivian. Fabi, Faço. grávida, pode Pode mandar me mensagem. procurar aí que a gente marca uma consulta. Ah, legal. Tem aqui a Liz está perguntando como grávidas podem ter uma alimentação mais saudável, se dá para fazer, se pode ser low carb. Certo. Liz, as grávidas não podem perder peso, tá? A grávida ela tem que ir aumentando o seu peso semana por semana, tem uma tabelinha, né? Que você precisa ir ganhando de 8 a 12 quilos na sua gravidez, né? Isso aí é totalmente saudável, tá? Você pode começar a procurar são carboidratos de índice glicêmico mais baixo, que são aqueles que você absorve mais lentamente, que não dão pico de insulina. Então, procure comer as frutas com casca, que tem a fibra. Procure comer os tubérculos, que são as raízes, né? Quanto
Se pode comer a casca da batata inglesa, da batata doce. A batata doce, ela tem um índice glicêmico mais baixo até que a inglesa. A mandioca, inhame, cará, isso aí é tudo saudável, principalmente para mulheres grávidas que estão querendo uma dieta balanceada aí, tá? Agora, evitar o quê? Açúcar. O açúcar refinado, ninguém precisa comer, né? Tá veneno. E também, né, alguns chocolates, eles também não são tão maus, né? Alguns chocolates, principalmente os que têm mais cacau, né? Eles têm um benefício nutricional bom também. Ele tem antioxidante, é interessante, não é tão ruim não, tá? Então, Liz, coma bastante raízes. Se for comer arroz, arroz integral, que tem mais fibra, tá? Se for comer macarrão, macarrão integral, tá? Se for comer fruta, come com casca. Evita sucos, que o suco não tem fibra. E comendo carne magra e salada, bem diversificada. Tudo que é vermelho, tudo que é amarelo, tudo que é verde. Pode comer salada com tudo, com cenoura, beterraba, com abóbora, tudo que é verde. Pode comer, não tem problema nenhum, que você vai ter uma gravidez excelente aí. Maravilha. Excelentes dicas, doutor. Nossa, eu fico assim, eu fico fascinada. Por mim, eu ficaria aqui a noite inteira ouvindo. Não, Eu faço um bolo de cenoura. Eu faço bolo de cenoura e faço uma ganache com cacau 100%. É muito bom. eu Bolo de quero. cenoura e adoço com xilitol. E não vai farinha, viu, doutor? É low carb. É low carb. Low carb que minha mãe faz. Eu Nem faço parece com farinha de farinha. coco. Eu quero provar, porque a pizza que você faz, ela tá aprovada, viu? Ai, que Não, top. Obrigada. não existe uma pizza com 35 gramas de proteína numa mini pizza. Isso aí não existe. Com o sabor que eu já provei, que eu já ganhei umas amostras e é incrível. Você está de Ai, parabéns. obrigada. Doutor, eu fiz uma, eu estou testando, que eu quero lançar umas pizzas zero lactose, né? Aí eu fiz uma pizza aqui, que é o nome da pizza, pizza keto, a low carb. A cetogênica é a mesma keto, né? Eu quero, É ceto, né? Ceto. É com é carne. certo? Ketogenic. Ah, é certo. Então, Ketogenic. quero lançar essa pizza. Eu já fiz, que o pessoal aqui em casa gostou. Porque a minha pizza, essa low carb que eu faço, ela vai um molhinho de tomate que eu faço, né? Só que essa não vai molho nada. Essa vai ser bem... E vai ser zero lactose. A gente fez aqui, o pessoal aqui em casa gostou, eu vou fazer de novo. Eu vou mandar uma amostra para você. Bom, viu, doutor? Aí, tanto minha mãe está devendo essa pizza seta, é É seta? certo. Seto e mais o bolo de cenoura low carb, né? Então, da próxima consulta que eu for, eu já vou falar. É. Eu faço também pão. A pizza, já Ah, falando de dieta, a pizza é boa comer à noite, porque ela tem muita proteína, tem a ah. gordura boa e não tem carboidrato. Então, é boa para dormir e melhorar as taxas de hormônio, e você tem proteína para ir digerindo durante a noite, não perde massa muscular dormindo. Sim. Ah, ontem foi minha janta. Eu jantei uma pizzazinha ontem. Eu falei para minha mãe, doutor, que ela acertou agora no ingrediente, viu? Porque bem na época que eu comecei a consultar com o senhor, e o senhor me passou a dieta low carb cetogênica, né? Aí foi quando lançamos as pizzas. Aí eu falei, pronto, tá certinho, deu super certo. Pois é, foi interessante. Eu lembro que você falou que trabalhava com umas quentinhas antes, né? E vocês Isso, acabaram abandonando as quentinhas, ficando só com a pizza, né? é verdade.
Hoje a nossa pizza, graças a Deus, está sendo um sucesso, viu? É. Parabéns, parabéns. Pois é, gente. Então, eu quero agradecer a presença de todos. Tem mais alguma coisa, doutor, para falar? Se você tiver alguma dúvida, eu estou aqui para responder. Não, olha, assim, igual eu falei, né? Por mim, eu ficaria aqui a noite inteira falando, porque, assim, eu não me canso, eu amo. Eu ouço muitos vídeos, eu assisto. Às vezes, à noite, eu com sono lá. Eu sei que sono é muito importante, não pode, né? Mas é que eu fico viciada em querer aprender mais sobre low carb, sobre cetogênicas, né? As variações, as ramificações da low carb, que são muitas, né? Eu fico, assim, muito entusiasmada. Quer dizer, eu sou uma entusiasta da low carb. Eu sou apaixonada mesmo. Tem alguns livros muito bons, viu? Pode Aham, o Bulletproof Diet, que é a dieta à prova de balas. sim. Dieta à prova de balas. Dieta à prova de bala, vou anotar aqui. Ah, Eu conheço essa palavra aí, viu? E tem um que é best-seller, que fala, que ele não fala exatamente da low carb, mas fala os malefícios que traz a alimentação com muito carboidrato, que é barriga uhum, de trigo. Barriga aham. de trigo. É Anota interessantíssimo. aí. Você Eu tô aprende anotando. muito no livro, Vou, né? contar, vou ler sim, com certeza. É, eu quero agradecer. A Nalvinha mandou aqui para mim que eu sou uma cozinheira de mão cheia, que eu fiz parte da infância dela, que ela ia comer na minha casa. Olha que linda. Hoje ela é mãe, é casada, é avó. Nossa, eu fico assim lisonjeada. Esse pessoal aí está assistindo, acompanhando a live. Tem muitas pessoas aqui, gente. Saudade de todos vocês. Eu quero agradecer de coração todo mundo que acompanhou. Minha família está aí, boa parte. Eu agradeço assim de coração. Agradeço ao doutor pela disponibilidade, por ter aberto mais a nossa mente, né? A nossa visão em relação à dieta low carb. Muito obrigada, viu, doutor? Muito obrigada de coração. Obrigado eu por você ter me chamado. Eu estou sempre às ordens aí. Muito obrigada. Obrigado, doutor. A gente vai ficar por aqui. Gente, a minha live vai ficar, nossa live, né, vai ficar gravada. Quem não pôde assistir, né, fale aí pro pessoal, assistam. Vai ficar gravada, vai pro YouTube depois, tá? Me acompanhem que vai ter muitas coisas boas, muitas novidades. Muito obrigada e boa noite para todos, viu? Obrigado, doutor. Boa noite. A Thalita aqui, ó, a Thalita, minha filha, quer falar alguma coisa, fale. Tô falando assim, quem quer, né, seguir a dieta, faça o acompanhamento com nutricionista. Tem aqui o Isso doutor mesmo. Tanuri, que é adepto à low carb, que é uma dieta, assim, um mecanismo maravilhoso, que eu sou apaixonada, porque eu amo comida. Então, se eu vejo que eu posso comer de tudo e sendo low carb de um modo equilibrado, cara, eu sou, assim, fascinada nessa dieta. O doutor Tanuri é adepto a isso, então, cara, vai lá, gente. A Thalita tirou minhas palavras. Eu ia falar isso agora, viu? Porque onde eu passo, eu falo, ó, doutor É Tanuri. verdade. Para onde eu vou, é doutor Tanuri. Sabe? Porque quando o senhor falou, cheguei naquela patamar da perda de peso, né? Eu estava com 95 quilos. E assim, já fazendo dieta low carb, mas eu cheguei e não consegui perder o peso. Aí só falou um ponto muito importante, porque no início foi a retenção de líquido, né, que eu tinha, estava eliminando. Aí depois, né, o senhor falou para mim, qual é o seu objetivo, Diego? Eu falei, primeiramente, perder a gordura. Foi quando o senhor adaptou a dieta cetogênica para mim. E sabe o que é isso? É ler o paciente por dentro. Isso. Então, é isso que o doutor Tanuri fez. Ele leu o Diego, entendeu que ele gosta de comer, E né? o mais importante, a primeira pergunta que o senhor fez para mim, eu lembro muito bem. O que você gosta de comer? Lembra, Vitor? Não posso botar nada que você não vai comer, né? Senão você vai ter mal, né? Quando o senhor falou assim, você gosta de bacon? Com coisas que você vai comer. Quando o senhor falou assim, você gosta de bacon? Quase soltei um fogos de artifício. Assim.
Pois Pode é, então, emagrecer com bacon, sim. Vamos, É, eu ajudo, só falar comigo. olha tá aí, gente, certo. procure o doutor. Quem quiser fazer uma consulta, né? Pode falar com o Diego, seguir Isso. mesmo o doutor aí no Insta dele. E o doutor já falou que ele atende online, né? Atende online. Temos muitas pessoas também que estão de outro estado, de outro país, né? Então é só agendar com o doutor que ele atende online. Isso. E presencial, eu tô lá na Nuticlean, que fica no edifício Júlia de Mena, na 909 Sul, né, em Brasília. Quem não sabe. Tá bom? Maravilha, Ótimo. maravilha, gente. Muito obrigada a todos que participaram. Muito obrigada, doutor, de coração, viu? Vou mandar seu bolo low carb de cenoura. Beleza. Doutor, Obrigado, hein? em breve vai ter várias receitas que a senhora Milene, É, ela está elaborando nessa área low carb, viu? vou postar umas Muitas receitinhas para receitas. galera. Maravilha. Então tá, Obrigado. gente. Obrigado. Eu que agradeço. A Falou, gente vai ficar Diego. por aqui. Até mais, doutor. Boa noite. Muito Até obrigada, daqui a gente. alguns dias. Boa Valeu. noite. Tchau. Obrigada, gente. Os. Abraço.